as nossas mentes rendidas a Ti, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, e nós dizemos que o Senhor tem a primazia nesse lugar. Esse lugar é Teu. Venha, fale conosco, ministre os nossos corações nessa noite, nos ensine o caminho. Eu oro por uma unção que não acrescenta dores, Senhor, mas que quebra o jugo e que traz benefícios de saúde. Eu oro por uma unção renovada nessa noite. Eu oro por corações renovados. Eu oro pelo amor de cada coração nessa noite, aceso, incendiando as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode dizer mais uma vez? Se Ele tocar você nessa noite: tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, e quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pai, é essa oração que eu faço hoje à noite. Que o toque do Senhor seja vivo, e que o Senhor tire as trevas dos nossos olhos, e que se escancarem para nós o horizonte daquilo que o Senhor tem para nós, reservado e guardado no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Esse mês inteiro a gente está falando acerca de uma série chamada Paternidade. E é uma série muito importante, porque através do que a gente está recebendo aqui dos ensinamentos, você vai poder mergulhar em Deus de uma outra maneira, com uma outra perspectiva.
E eu quero dizer para você que algumas verdades que vão ser faladas hoje à noite, elas provavelmente vão nos confrontar em algum âmbito da nossa vida. E essa confrontação não é uma confrontação para destruir ou para oprimir você, mas é um confronto para que você observe como você tem vivido diante de Deus e que tipo de filho você tem sido para com Deus. Então eu quero pedir que você abra de fato o seu coração e que você deixe Deus falar com você hoje à noite, amém? Dos pilares bases para nós da igreja é sobre paternidade. Onde existe paternidade, existe cura. Onde existe paternidade, existe saúde espiritual e emocional. Onde existe paternidade, existe liberação de destino. Onde existe paternidade, existe ordem. Existe acordo no seu coração com Deus ou para com Deus. A questão toda é que não tem a ver com Deus não estar sendo pai, porque Ele é pai sempre. A questão toda é como nós enxergamos a Deus e como nós nos relacionamos com Ele. Então é importante que a gente avalie pelas Escrituras o que a palavra nos ensina sobre Deus e como a palavra pode nos libertar para que a gente seja de fato filho. Eu sei que está instalando, mas se puder liberar um pouquinho, porque eu não estou me ouvindo direito, senão eu fico rouco. Que nós somos de fato filhos, então nós precisamos deixar a palavra iluminar as nossas mentes hoje. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu peço que você preste bastante atenção na mensagem de hoje, porque de fato haverá momentos onde o seu coração será liberado em algumas áreas que vai ser ministrado aqui. Lucas capítulo 11, eu vou ler 13 versículos só, tá? Mas eu vou ler e você acompanha. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares ou orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará o que houver, ou o que for necessário. E eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará no lugar de peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedir? Essa é uma mensagem clássica dos evangelhos, mas é importante a gente entender que Lucas, como escritor desse evangelho, ele foi um discípulo que seguiu Jesus, ele pesquisou acerca de Jesus. Lucas, ele era médico, era um rapaz que era fisiologista, ele estava interessado em curar
as mazelas do corpo do homem. Lucas não lidava com a alma, Jesus lidava com a alma e com o espírito deles. Mas Lucas não, ele olhava simplesmente o exterior e ele tinha ferramentas para ajudar. Então Lucas não era alguém que estava com Jesus, ele não tinha visto Jesus, ele não participou de todo o processo com Jesus, mas ele era um homem extremamente inteligente, e através do Espírito Santo, Lucas se tornou um excelente pesquisador. Mas não só isso, ele pesquisou de uma maneira tão incrível, que você vai ver, se eu não me engano, do capítulo 9 até o 12 ou 14, existem milagres que outros evangelhos não relatam, porque Lucas foi como historiador buscando fatos, testemunhos do que Jesus tinha feito, e buscando a comprovação de tudo isso. Não só isso, Lucas não estava endereçando essa carta especificamente a um grupo, ele estava escrevendo para um jovem, e ao entregar ou liberar essa mensagem para esse jovem, ele estava simplesmente depositando e liberando o seu coração, ele estava mostrando o que o Pai estava mostrando para ele. Então ele começa a revelar Jesus de uma maneira toda, mas toda especial. E nesse capítulo 11 em específico, quando Lucas começa a falar de um dos pontos mais centrais do Evangelho, que tem a ver com a comunhão de Jesus com o Pai, que tem a ver com essa oração, do que a gente chama da oração do Pai Nosso, outros vão dizer a oração do Senhor, mas enfim, Lucas começa a descrever de uma maneira muito ímpar, e nós começamos a ver. Eu vou mexer um pouco com esse texto, e eu vou trabalhar esse texto de trás para frente. Você notou que a gente começou lendo que Jesus estava num determinado lugar, e ao descer daquele lugar, ele é interrogado pelos discípulos. Eu sempre gosto de apontar o ponto de que Jesus, ele tinha no seu coração a incumbência de estar em busca do Pai constantemente. Jesus corria para se encontrar com o Pai, ele investia tempo em estar com Deus, ele derramava a sua vida diante de Deus. Então, onde havia um monte, onde havia um lugar secreto, que ele pudesse estar a sós, ele subia e ali ele ficava. Então, todo o texto que a gente acabou de ler, começa com Jesus descendo desse morro, desse monte, dessa montanha. E os discípulos, ou um dos discípulos, aborda Jesus e pergunta para Jesus o seguinte: mestre, será que o Senhor consegue nos ensinar a orar, tal como João também nos ensinou a orar? E aí Jesus começa a dizer: então vocês querem aprender a orar? Isso é, vocês querem saber como eu faço? Vocês querem falar com o Pai da maneira que eu falo? Vocês querem se relacionar com Ele como eu me relaciono? Então eu quero ensinar para vocês. E aí toda a história começa. Hoje à noite, dentro da nossa série Paternidade, eu quero falar com você sobre a paternidade que gera maturidade. Paternidade gera maturidade. Por que pessoas que caminham na identidade órfã, elas não se desenvolvem, elas não crescem, elas não produzem, elas não concluem, elas não constroem? Porque a paternidade é o fundamento da vida do indivíduo, na vida do indivíduo, que faz com que ele possa sugar os nutrientes, que faz com que ele seja suprido na sua autoestima, que faz com que ele tenha uma visão de mundo aprimorada, o que a gente chama de cosmovisão, para que ele consiga enxergar além do seu próprio umbigo. A paternidade que nós estamos falando é a paternidade que Jesus revela nos versículos finais que a gente acabou de ler. E antes de falar sobre a oração, que ele necessariamente ensina, eu quero te trazer para dentro desse contexto que ele começa a revelar aos seus discípulos. E que contexto é esse? Onde que ele insere os discípulos? Ele insere os discípulos em duas ocasiões. Como a gente está falando sobre maturidade, na igreja eu tenho falado bastante sobre isso, em alguns pontos sobre ser filho maduro e ser filho imaturo.
Preste atenção, porque a gente vai começar a mergulhar um pouquinho mais dentro desse cenário, para entender o que Jesus deseja nos ensinar e o que Ele deseja, como exemplo, transferir para nós, como revelação. Então vamos lá, ele começa dizendo assim: qual é o homem que, chegando à meia-noite, vai na casa de um amigo, e bate na casa do amigo, na porta do amigo, e fala: amigo, eu preciso de ajuda, eu tenho um companheiro, um colega, que veio de longe pelo caminho, e ele chegou à meia-noite na minha casa, e ele me pegou de surpresa, e eu não tenho nada para dar para ele. E na cultura do judeu, era importante a hospitalidade. É tão tal que quando a gente começa a ler as Escrituras, nós vamos entender que a hospitalidade, ela faz parte do caráter do cristianismo, que a hospitalidade, ela faz parte do coração ou da vida de um verdadeiro cristão. Pessoas que não são hospitaleiras, elas não entenderam ainda a dinâmica do Evangelho. E quando eu digo hospitaleiro, além de receber na sua casa, além de envolver pessoas na sua vida, é você se dar a conhecer pelas pessoas. Preste atenção, porque não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra que fala sobre isso. Nós precisamos ser abertos para que as pessoas possam encontrar em nós e beber da fonte que nós estamos constantemente bebendo. Então, no contexto judaico, era inoportuno e até uma má educação se ele não tivesse nada para dar. Um outro ponto é que meia-noite era um horário naquela época, hoje é até pior, mas naquela época eles não podiam sair na rua porque eles tinham medo por causa dos ladrões. Meia-noite, na palavra, quando você vê, é um momento de perigo, é um momento de conflito, é um momento de turbulência, é um momento de dificuldade. E à meia-noite a palavra fala que o amigo chega. Então nós já vemos um amigo que se arrisca para visitar o outro, por algum motivo estava na estrada, mas nós vemos um outro amigo que precisava de ajuda, e ele foi na casa do seu amigo. Só que ele bate na porta, e o amigo grita lá de dentro, ele diz assim: mas eu não posso te atender agora, cara, porque os meus filhos, eu já estou deitado, e os meus filhos estão deitados comigo, e porque eles estão deitados, mesmo que eu tenha os pães, eu não posso me levantar para dar para você. Talvez você não entenda essa dinâmica, mas nós que já moramos no campo missionário em algumas outras regiões, principalmente no norte do Brasil e na África é assim também, você vai compreender que nas casas não existem cômodos, não existem cozinha, banheiro, como a gente tem aqui, é apenas um grande cômodo. E dentro desse cômodo, o pai colocava esteiras quando ele fechava a porta. Então ele colocava as esteiras no chão, colocava as crianças para dormir, e geralmente os pais dormiam mais encostados da parede. Por que será que eles dormiam encostados na parede e as crianças mais para o outro lado? Para proteger, seja do calor ou seja do frio, dependendo da estação. Então o pai é sinônimo de proteção, é aquele que assume a parte difícil, é aquele que assume o ônus, a responsabilidade, o preço, para que o filho esteja bem. Então o que é que aquele homem de dentro da casa estava querendo dizer para o amigo de fora? Ainda que eu queira, eu não posso acordar os meus filhos, porque se eu me levantar aqui, eu vou acordar as crianças. Então ele estava falando sobre um cuidado. Mas aí Jesus está falando com os discípulos e dizendo: se esse homem não o atender, porque é amigo, ele vai atender pelo importúnio. Ele fica lá na porta: mas cara, faz um favor aí, levanta, passa devagar, as crianças não vão nem notar, depois bota para dormir de novo, dá um leite para eles, eu nem sei que leite era aquele, de cabra, sei lá o que tinha lá, mas dá alguma coisa, eles vão voltar a dormir, eu estou precisando da tua ajuda. Então Jesus traz para nós, ele já começa falando para nós sobre um paralelo aqui, e um paralelo um tanto que interessante. Ele está falando sobre o relacionamento com alguém como amigo, e o relacionamento de alguém com outro como filho. Então Jesus está falando da figura do próprio pai, ele está trazendo o próprio pai para o cenário, e ele está deixando claro para os discípulos,
que existem maneiras de se relacionar com Deus. Existem formas de se aproximar de Deus. Em ambas as ocasiões, seja como amigo ou como filho, nós vemos que o coração de Deus é doador. Ele está sempre disposto a abençoar. Ele está sempre disposto a facilitar o nosso caminho. Ele está sempre disposto a nos dar o que nós precisamos. Seja quando nós pedimos como filhos, ou vivemos como filhos, somos herdeiros, ou seja também quando nós o importunamos em oração. Então a temática desse bloco, dessa história, do contexto que a gente está vendo, a temática é oração. E o que significa a oração? A oração é, senão, uma maneira de manter comunhão. A oração tem a ver com romper limites, onde você sai de um ambiente que você se sente indigno, você se sente rejeitado, e você se aproxima, porque você sabe que quando você fala, você é ouvido. Então nós estamos vendo Jesus conversar com os discípulos e falando sobre o poder da oração. E de fato, nós estamos falando sobre dois tipos de filhos nessa noite. O primeiro tipo de filho que eu quero falar para você é o filho imaturo, que nós entendemos que no grego a palavra ela é teknon. Você pode repetir comigo? Teknon. Pelo menos agora você já fala uma palavra em grego. E o filho maduro, ele se chama huios. Você pode falar comigo? Huios. Então quando você ouvir algum grego falar teknon, esse cara está me chamando de imaturo, de menininho, de criancinha. Ou quando você ouvir alguém falar huios, você, mas eu sou maduro, será que é comigo que ele está falando, que eu sou maduro, que eu tenho maturidade? Esses dois tipos de filhos, eles entram dentro do nosso cenário, e eles nos permitem avaliar, pela perspectiva de um dos dois, quem nós somos e onde nós estamos. E eu quero poder pincelar um pouquinho mais com você. Primeiro a gente vai olhar dentro da casa, como estava a casa. Era meia-noite, era horário de dificuldade, era horário de descanso, não era hora de importunar ninguém. Mas havia um pai cuidando dos filhos, e eu quero que você grave isso comigo. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que protege, pai é aquele que dá suprimento, pai é aquele que assume a responsabilidade pela sua vida, é aquele que gera um ambiente para você crescer, é aquele que gera um ambiente para você se desenvolver. Pai é sinônimo de crescimento constante, ou melhor, de desenvolvimento. Então nós vamos pegar esse primeiro cenário, e nós vamos entrar nesse cenário, e avaliar pela perspectiva de um desses filhos, do huios ou do teknon. Então nós vemos um pai que está cuidando dos filhos, e nós vemos Jesus ensinando para eles acerca desse pai que ouve, desse pai que mesmo que esteja, traz aqui Dani por favor, desse pai que mesmo que esteja sendo importunado, ele sempre vai dar atenção, ele sempre vai perceber a situação, e ele sempre vai atender a um pedido. Ele vai estar sempre próximo, porque o coração de Deus está sempre aberto a cuidar. Se a gente está falando do filho teknon, que é o filho imaturo, nós estamos falando de alguém que é filho, porque qual é a grande característica do teknon, do filho imaturo? Ele é herdeiro, mas ele não pode herdar a herança. Ele é herdeiro de tudo que o pai construiu, mas ele não pode, de maneira alguma, fazer uso daquela herança. E por que ele não pode? Porque ele não está preparado. E se ele não está preparado, o que viria como uma bênção para ele, se torna uma maldição. E por que se torna uma maldição? Porque ele não tem condições de lidar com aquilo. Daí a importância de nos desenvolvermos constantemente. Daí a importância que Jesus estava dizendo para os discípulos, que o caminho do desenvolvimento era o caminho que ele trilhava. E qual era o caminho que ele trilhava? Era um caminho de estar aos pés do Pai, ouvindo a voz do Pai.
Isso é, quem não ora, quem não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, não ouve o que nutre o seu espírito para fazer você se desenvolver. Então, se nós estamos falando de teknons, que são o caso daquelas crianças que estavam deitadas com o pai, que não tinham maturidade de se acordar à noite para servir alguém de fora, porque eles eram pequenos, nós trazemos para o nosso cenário, nós avaliamos que ano após ano, ano após ano, as coisas vão acontecendo, circunstâncias vão nos cercando, e nós vamos cada vez mais ficando presos dentro de uma fase teknon, uma fase imatura, onde nós estamos com o Pai, nós caminhamos com o Pai, nós sabemos quem o nosso Pai é, nós sabemos quão grande Ele é, mas a gente nunca desfruta das grandiosidades que Ele de fato tem para nós. E se a gente for falar sobre teknon, eu poderia dizer que a maioria dos cristãos assentados nos bancos, nas cadeiras, eles vivem desesperados por um leite. E eles tomam leitinho, e domingo após domingo eles vêm, eles enchem os templos, eles tomam leitinho, eles enchem o templo de novo, mas parece que alguma coisa não move aqui, e eles não se movem, porque parece que a revelação que eles recebem, elas ficam num âmbito que eles só sabem, mas ela não desceu, não penetrou o Espírito, e se ela não penetrar o Espírito, ela não vai gerar uma prática de vida. Então preste atenção, o que nos faz maduro não é o muito saber, o que nos faz maduro é o praticar o que a gente já sabe. Se a gente não pratica, a gente não se desenvolve. Então a gente fica naquele canto, onde o pai deseja fazer coisas maiores, mas muitas vezes ele se vê com a mão encolhida, de não poder fazer mais coisas através de nós, porque nós não estamos preparados para nos mover. O que seria estar preparado? O que seria se desenvolver? O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando como uma criança que vai crescendo, que não sabe andar, e depois ela já consegue comer sozinha, depois ela já consegue assumir os seus atos, até que ela alcança a fase adulta. Jesus estava falando sobre um crescimento natural, mas no seu espírito, na sua capacidade cognitiva, de avaliar o ambiente, de ver as circunstâncias, de perceber e de discernir o que é certo, discernir o que é errado, discernir o que é bom e discernir o que é mal, discernir o que é benéfico para você, mas discernir também o que é nocivo para você. Porque preste atenção, por que a gente tem que ficar o tempo todo com as crianças dizendo não toca, não vai, não faz, cuidado, porque eles não têm noção do perigo. Eles são naturalmente inconsequentes, e por serem inconsequentes, eles podem cruzar a rua, eles podem tomar veneno, então eles precisam de um cuidado especial. A minha grande questão é que quando nós somos crianças, e temos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, um cuidado especial é aceitável. Mas quando a gente tem 15, 18, 20, 22, 30, 38, 40, 50, um cuidado especial já é anomalia. Isso quer dizer, eu tenho uma certa deficiência, eu não estou me desenvolvendo, eu não estou fazendo algo para crescer, eu não estou evoluindo, então eu preciso de um cuidado especial. E que cuidado é esse? Preste atenção, porque Jesus estava falando com clareza para os discípulos, e ensinando o caminho do desenvolvimento. Que cuidado é esse que a gente precisa sempre? De que alguém faça por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Uma das características centrais de um filho imaturo, de um filho teknon, é que ele não tem condições de arcar com as próprias consequências, porque ele é pequeno. Então nós temos que nos precaver de que estamos com ele, estamos acompanhando, para não deixar o nosso filho cair no buraco, para não deixar o nosso filho cometer algum delito. Em outras palavras, meu filho Daniel é louco por dirigir, mas ele observa tanto como que se dirige, que ele em si já sabe dirigir. Só que eu falei para ele, você não vai dirigir. Mas pai, não tem como assinar um documento e dizer que você se responsabiliza? Eu não vou me responsabilizar, você só tem 11 anos. Eu falei, você tem noção do que eu vou fazer com você, se eu te der uma responsabilidade dessa? Pai, eu já sei tudo.
E um dia desse ele sentou do meu lado e falou, já sabe, só vai passar marcha então para mim. Meu irmão, eu nem falei que marcha era. O menino anda comigo, ele observa. Para meninos é rápido isso, né? Os meninos captam, aprendem a dirigir. Eu também aprendi a dirigir só e aprendi olhando e dirigi o primeiro automóvel que eu dirigi foi um ônibus. Eu estava em Jocum, eu tinha 14 anos de idade, eu estava em missões, e minha mãe tinha me dado uma palavra, ela falou assim, nesse ano que você eu perdi um ano de escola, ela falou, tudo que a gente está entregando para Deus, Deus vai entregar para você em termos de cultura, em termos de desenvolvimento, então você vai aprender as coisas rápidos e sozinhos. Já te falo o poder da palavra de um pai, o poder da bênção de um pai, você libera e pode ter certeza, se você liberou com fé do teu coração vai acontecer, seja ruim ou seja bom. E eu lembro que minha mãe falou aquilo, eu ficava andando numa Kombi, olhando como fazia, e um dia o cara desceu do ônibus e falou assim, ó, eu tenho que ir lá para frente, faz um favor para mim, que ele estava fazendo uma baliza, você consegue levar o ônibus até aquele determinado ponto? A minha cabeça na hora eu falei, consigo. Cara, que inconsequência, porque eu nem sabia, eu nunca tinha pego num carro na minha vida, consigo. Eu fui, entrei no ônibus, ele falou assim, vem devagar, mas eu coloquei a primeira, eu vi lá onde estava escrito, né, porque o ônibus é diferente, coloquei a primeira e saí com o ônibus. Parei, e sabe aquela sensação da primeira direção, que o pé fica assim, ó, e eu assim, ele, o que está acontecendo com você, está branco? Eu falei, é que eu sabia dirigir, mas foi o primeiro carro que eu peguei, ele, desce daqui, seu menino louco, você está louco, você quer me destruir? Enfim, a inconsequência nos faz assumir coisas que nós não estamos preparados, e é por isso que nós temos que ter o cuidado dos pais conosco. Deixa eu trazer isso para o nosso âmbito, deixa eu trazer isso para o nosso dia a dia. Filhos pequenos pedem por doce o tempo todo. Quem tem filho pequeno sabe, você que foi um dia filho pequeno, aliás, tem alguns que, mesmo sendo filho grande, vive pedindo por doce, mas enfim. O filho pequeno, ele pede por chiclete, ele pede por bombom, ele pede por pipoca, ele pede por sorvete, porque isso satisfaz, mas isso é coisa de criança, isso não é coisa de adulto. Isso, se fosse traduzido para o nosso contexto de igreja, seria crentes que vêm para a igreja e fica pedindo, eu quero uma casa. Pastor, mas casa é doce? Já te explico. Eu quero um carro. Eu quero um marido. Eu quero uma esposa. Mas pastor, isso não é coisa importante? Obviamente é. Mas eu quero explicar para você uma coisa, que a maioria de nós não está apto a cuidar de uma casa, não está apto a cuidar de um esposo ou de uma esposa, não está apto a ter um carro, não está apto a ter um emprego melhor. Ah, pastor, você está amaldiçoando a gente? Não, eu estou dizendo para você que às vezes Deus nos priva de alguma coisa, para que a gente não morra com aquilo que seria bênção para nós em uma outra fase. Eu não sei se você está me entendendo, mas a igreja, os nossos bancos, as nossas cadeiras estão cheias de pessoas que têm a síndrome do filho único. Tudo é para ele, por ele, através dele e para ele. Ele não consegue enxergar ninguém, é tudo por causa dele. É o tempo todo pedido de oração, ele é o primeiro que está pedindo a oração. Está pedindo oração por quê? Não, pastor, porque eu estou precisando de uma esposa, mas cara, você tem trabalho? Não tem ainda. Cara, você terminou os estudos? Ainda não. Preste atenção, eu não estou estabelecendo uma regra ou uma cartilha para quem vai casar ou não, mas existem coisas mais importantes que precisam ser construídas primeiro. Só que a gente tem a mentalidade de criança no corpo de adulto. Então a gente, como adulto, aliás, com o corpo de adulto, nós precisamos da casa, mas com a cabeça de criança, a gente vai jogar videogame quando a gente entrar lá dentro. E vamos disputar com os nossos amigos tomando leite com Nescau e biscoito de chocolate, jogando videogame. E a esposa está assim, mas não queria casar, não estava desesperado? Meu Deus, esse menino andava pelos cantos dizendo que queria casar. E agora, como é que está? Ele está simplesmente reproduzindo a infantilidade que estava dentro dele. Então preste atenção, porque a aparência, a casca, a capa, a barba,
o paletó, a pompa, ela não representa nada. Porque muitas vezes temos a aparência de adulto, mas nós estamos vivendo como crianças. Nós estamos nos privando e privando pessoas que estão conosco, ou que de alguma maneira estão interligadas a nós, de receberem mais. Preste atenção, porque se você é um canal de Deus, no momento que você amadurecer, e Deus te enriquecer, Deus te prosperar, Deus te abençoar de uma maneira incrível, com coisas que vão ser liberadas sobre você, não é só para você, você vai abençoar outras pessoas, você vai fazer com que outros possam se desenvolver e crescer. Mas se você não se desenvolve, você de alguma maneira também priva o teu irmão de se beneficiar através da sua vida. Então o que é que Jesus está dizendo para nós? Que tipo de filho nós somos? Aquele filho que precisamos constantemente daquela palavra que vai o tempo todo massagear o nosso ego, o tempo todo, não irmão, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu entendo, querido, que nós precisamos ser afirmados. A igreja precisa afirmar, a igreja precisa ser acolhedora, a igreja precisa ajudar, a igreja precisa dar palavra de conselho, de animação, precisa dar complemento para as pessoas, reconhecer o valor, mas você não pode depender disso, porque quem depende das circunstâncias eternas, quem depende dos cumprimentos de fora, ou quem depende de qualquer situação que venha para te beneficiar de fora, não é maduro. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então ele estava dizendo, tenha bom ânimo, porque pela fé você sabe que Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. Eu vou dizer para você que eu não ouço todos os dias alguém que me liga e diz assim, cara, Deus está contigo, obrigado pelo que você tem feito, você é uma bênção. Eu não ouço isso sempre, mas eu passo por dificuldades quase todos os dias, eu passo por ataques quase todos os dias. Mas você não vai me ver o tempo todo, meu Deus, eu estou debaixo de ataque, Senhor, eu estou abatido. Eu não preciso disso. E por que eu não preciso disso? Porque dentro do meu conhecimento de Deus, da minha vida cristã, eu sei, eu vou passar por dificuldades, mas Ele está comigo. E a Bíblia diz que Deus não permite que passemos por nenhuma situação que a gente não tenha condições de passar. Isso Ele não vai te colocar ou te permitir algo sobre os ombros que você não garanta carregar. Sabe o que Jesus está dizendo? Onde que você quer estar? À meia-noite. No momento crucial, para fazer diferença, para transformar, para ajudar. Onde você quer estar? Deitado do lado do Pai, como um receptor. Ou lá fora, do outro lado da porta, dizendo, eu preciso ajudar. Eu preciso servir. E se você pode... me dá aqui, porque eu não tenho problema de vir meia-noite na tua porta pegar, não tenho problema de passar vergonha pedindo a você para ajudar um amigo, para honrar a vida de alguém. Esse é o nosso outro parâmetro, que é o parâmetro do filho ruios, que é o filho maduro. E olha só esse outro prisma, essa outra visão, porque o imaturo, o filho tequinon, ele está o tempo todo deitado, descansando, esperando o pai fazer por ele. O filho maduro, ele assume a postura de que ele pode fazer algo, de que ele tem condições, de que se ele é herdeiro, ele pode dividir ou compartilhar a herança dele, de que se ele tenha mais, ele pode fazer alguma coisa diferente. E aí eu quero te chamar a atenção para uma situação que nós temos vivido ultimamente. Porque filhos pequenininhos, imaturos, não vão olhar para o que eu vou te falar agora, eles não vão perceber esse ambiente. Mas filhos maduros, eles estão já começando a perceber. E o que é que eles estão começando a perceber? Primeiro, nós estamos sim diante de um ambiente, de um cenário muito esquisito. Nós olhamos ao nosso redor, nossa geração, ela está esquisita. Parece que ela está fora da frequência. Você olha aí fora para o mundo e você vê, a palavra já fala sobre isso, né? Que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, obrigado Dani, o amor de muitos fará o quê? Então eu posso dizer para você, que eu acho que a gente já está nos últimos dias, e que a iniquidade já aumentou, porque o amor está esfriando.
Nós olhamos para uma situação básica, eu vou citar algumas, mas nós olhamos para algumas situações. A primeira, homossexualismo. Ou nós somos uma igreja infantil, que vamos encher esse recinto, e tapar os olhos como se não houvesse uma realidade lá fora para se lidar. Ou nós vamos arregaçar a manga e dizer, vou bater na porta do meu amigo ou na porta do meu pai, vou conversar com ele e vou pedir a ele os recursos para que eu possa ser a resposta da oração dos santos, para que eu possa ser a resposta do clamor da igreja, para que eu possa ser a resposta do clamor do Espírito Santo. Homossexualismo. Algumas pessoas até têm medo hoje de falar, né? Porque corta, Mateus, porque se me ouvirem falar homossexualismo, vão dizer que eu sou homofóbico. Não. O problema não é falar a respeito. O problema é tratar isso como se não fosse uma realidade epidêmica, hoje nos nossos dias, porque é uma epidemia o tema. Cristãos que, de um lado, começam a atingir, dizendo vai para o inferno, não vale nada, é desgraçado, está endemoniado. Calma aí, porque ainda que você esteja correto na sua linha de raciocínio, dentre algumas pessoas, nós precisamos entender que a maturidade, ela organiza, a maturidade, ela concilia, a maturidade influencia, a maturidade inspira, a maturidade transforma. Quem destrói, quem quer matar, quem quer mandar para o inferno é a imaturidade, é o tecnô, que não consegue ter a visão de Deus. Mas o filho maduro, ele precisa começar a pensar, porque hoje, a nossa igreja é pequena, nós não temos tanta gente assim, mas nós temos aí fora igrejas grandiosíssimas, com muitos membros, onde existem homossexuais que frequentam. Alguns frequentam assim, rapaz, eu gosto daqui, gosto do louvor, eu gosto da pregação, e eu vou ficar nessa igreja porque aqui eu sinto paz no meu coração. Outros vão porque estão em conflito com a sua sexualidade. Eles não querem sentir aquilo, eles não querem se envolver com aquela realidade, mas eles estão ali porque eles querem buscar uma resposta, buscar um equilíbrio. E a quem eles estão encontrando? Porque esses são os desesperados que saem no meio da noite para ir num lugar onde eles esperam ser bem recebidos. E eu vejo, a igreja não está preparada. Hoje o nosso cenário é, nós não estamos preparados para receber homossexuais. Porque a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos julgar. Pessoas que têm conflitos. Pastor, você está concordando, você está dizendo então que você é a favor do homossexualismo? Não. Eu sou a favor da palavra. E a palavra fala que os afeminados, eles não herdarão o reino dos céus. Ou os homossexuais, eles não herdarão o reino dos céus. Por quê? Pelo simples fato da mutação da identidade, do que Deus criou. É um desvio, seja ele hormonal, seja ele cultural, ideológico, eu não sei. Cada pessoa sabe onde o calo aperta. Mas a grande verdade é, hoje nós não temos uma resposta para esse povo. E a única resposta que nós temos é o julgamento. Então eu fico pensando, que tipo de Deus nós chamamos de Pai, que a nós Ele está disposto a abençoar, mas eles vão para o inferno só porque eles estão em pecado, ou porque eles estão fazendo alguma coisa que denota que estão pecando. Que tipo de Deus é esse que a gente serve? Que tipo de Deus é esse que fulmina as pessoas só porque elas não estão aqui dentro com um ternozinho bonitinho, uma camisa rosa dessa aqui? Rapaz, olha vocês aí, hein? Maldade, maldade, maldade. E não é julgamento, porque pela vossa cara eu vi essa risadinha aí. Enfim, nós começamos a observar que de fato nós precisamos conhecer o Pai. Porque uma igreja madura, uma igreja saudável, é a igreja que sai à meia-noite em busca do Pai. É a igreja que ora à meia-noite. É a igreja que se expõe ao perigo. É a igreja que jejua. E é a igreja que diz, eu quero ser a resposta.
eu quero ser a resposta. Deus, me ajuda a olhar para essa pessoa, entender o contexto de vida dela, e aí eu vou te trazer mais uma outra coisa. A palavra de Deus, o objetivo dela é que ela alcance os corações e que ela salve, que ela traga vida, que ela gere salvação. Mas eu vou dizer para você uma coisa: não existe avivamento no universo que aconteça que faça com que todos os homossexuais desistam de ser homossexuais. Vai haver uma grande parte que vai dizer: eu não quero mais ser homossexual, eu entendi, fui liberto pela palavra, minha mente agora está funcionando numa outra frequência. Mas vai ter uma outra turma que vai dizer assim, ó: não, cara, eu quero continuar, me faz bem, eu estou bem. E você vai dizer o quê? Então vocês vão para os quintos dos infernos, seus desgraçados, morram a 7 palmos. É isso que você vai dizer? Sim, se for aquele cara lá do outro lado da tua rua, que faz um barulho no sono, no final de semana, que acorda você às 7 da manhã, esse aí você manda, você vai dizer, vai para o inferno. Mas olha só, e quando é dentro das nossas casas? E quando é um irmão? Quando é um tio? Quando é um parente? Que eu conheço, inclusive, não vou dizer que eu conheço para vocês não saberem quem é. Já sabem, né? Vocês são fogo. Mas ó, tem pastores, inclusive, que deixaram suas esposas para se relacionar com outro homem, para viver maritalmente, dentro da mesma casa, do mesmo ambiente. Mas isso é muita cegueira, isso é o demônio. Sim, isso é cegueira, isso é o demônio, isso é desvio. O ponto não é quão grande é o problema, quão grande está a cratera. O ponto é onde nós estamos em tudo isso. Ou nós entendemos que somos a solução e a resposta de Deus para esses últimos dias que nós estamos vivendo, ou nós vamos ficar o tempo todo dentro das igrejas, deitado no chão, esperando, me dá, me dá, me dá, me dá, e ele pingando na nossa boca doce, pingando leitinho. Eu quero ser aquele que está do outro lado da porta. Porque quem está aqui dentro recebe amor, recebe carinho, mas quem está lá fora, isso é, o filho maduro que está batendo na porta do pai, ele também recebe amor, ele também recebe carinho, como você recebe aqui. A diferença é que esse que está aqui fora, ele não só recebe suporte, amor, incentivo, palavra de afirmação, ele recebe recursos também. Ele recebe recursos para transformar, ele recebe recursos para mudar realidades, para transformar a história. Não sei se você está me compreendendo, mas eu espero que sim. Esses dias eu estava ouvindo, na verdade eu tive um tempo de conversa com o Hermínio, e eu ouvi uma coisa muito especial dele. Ele falou assim: pastor, quando eu saio para pregar fora, mas as pessoas gritam, elas ouvem, e elas falam, é de Deus, e eu fico olhando assim, eu volto para a minha igreja, os caras estão de braço cruzado, dormindo, eu prego a mesma mensagem que eu prego fora, eu prego lá, e ainda prego melhor, e os caras estão assim dormindo. Por que será isso, hein, pastor? Eu vou saber, se tu não sabe, eu vou saber. Mas a grande realidade é, e aí eu vou te explicar o que é que acontece, vou te dizer o que acontece, é que a mensagem do pregador, que eu também sou o cara que saio, né, eu também ministro fora, eu também vejo tudo isso, a mensagem, o rapaz que vai, o ministro que vai fora e prega, você só tem compromisso com ele num dia. Adoração extravagante. Eu tenho compromisso contigo todos os dias. Hermínio foi embora. Hermínio não está mais aqui. A extravagância poderia estar hoje à noite no culto, como estava com Hermínio. Não é o louvor que move, é o Espírito Santo. Não é o homem que nos faz adorar, mas é a intenção do nosso coração em se render a Deus. Em outras palavras, nós preferimos ser tequinons, porque tequinons não assumem responsabilidades. Tequinons vivem de evento em evento, mas os ruios, eles se determinam em dizer, seja durante o dia, seja meia-noite, seja à tarde, eu estou à disposição para ser um canal de transformação. Queridos, deixa Deus usar você nessa noite, e essa palavra penetrar o teu espírito, porque o mundo conhecerá sobre a realidade de que Deus é Pai, quando Ele for o nosso Pai, mas não o pai daquele menino que é
Tecnon, quando ele for pai de Ruios, porque o Ruios, ele transmite, ele reflete a imagem de um Deus maduro, de um Deus que ama, de um Deus que dá suporte, de um Deus que cuida, de um Deus que restaura e transforma realidades. Você está compreendendo? Então quem é você nessa história toda? Uau, passou rápido a hora. Quem é você nessa história toda? Que tipo de filho você é? Eu vou correr aqui, eu já estou caminhando para a conclusão, mas olha só. Mais abaixo, nós vemos ele dizendo, qual é o pai, que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra. Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar cobra. Ou se o filho pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. Eu fui profundamente, exaustivamente, estudar no grego e no hebraico, buscar o significado, para ver se havia algum significado específico pelo qual Jesus citou pedra, cobra e escorpião. E na verdade não. O que existe aí é algo simples que eles puderam entender, mas grotesco ao mesmo tempo, para ser dramático, para dizer qual é o pai que vai ouvir o filho pedindo pão e ele vai lhe dar uma pedra. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu sou pai, independente da sua maturidade. Se você me pedir algo que vai destruir a sua vida, eu nunca vou te dar, porque para mim você está em primeiro lugar, antes mesmo dos seus desejos pessoais. Preste atenção, porque ele fala em Salmos, se você amar ao Senhor de todo o seu coração, honrando a Ele, Ele vai dar o desejo do seu coração. Então nós vemos que ele está interessado, mas aí já é um relacionamento de filhos maduros, de você falar assim: pai, eu preciso de 3 milhões de reais, porque eu quero ir no Nordeste, quero construir um hospital, uma mini clínica. Ele vai olhar e vai dizer: está aqui filho, você já foi provado, é aprovado, é maduro, toma, vai lá e constrói. Você vai receber. Mas às vezes você vai dizer: pai, eu estou querendo 3 milhões de reais, porque eu estou afim de descansar, e eu preciso de uma casa na praia, e eu preciso de um iate. Ele vai falar assim: a casa na praia é ótimo para você descansar, o iate também é maravilhoso, mas tem um problema, tudo isso vai desviar o teu coração do foco. Então quer saber de uma coisa? Deixa eu deixar isso aqui de lado. Não, mas eu quero. Pode importunar o quanto for. Ele está explicando para nós aqui, que se você pedir o que é saudável para servir a humanidade, o que é saudável para você e o que vai glorificar a Ele, não se preocupe, Ele vai te dar, mas Ele nunca vai suprir você com algo que vai te destruir e que vai te separar dEle. Algumas pessoas falam assim, né? Não, você vai pedir, é ruim, mas você está pedindo, uma hora Ele vai te dar. Então deixa eu trazer a base bíblica: Ele não vai te dar. Você pode conseguir pela sua própria mão. Aí é que é o problema, aí é a síndrome ou o cúmulo da independência, né? Ah, o senhor não quer me dar não? Vou trabalhar, vai fazer dinheiro, agora eu vou comprar com o meu próprio dinheiro. Querido, não queira o que Deus está livrando você. Não queira trazer para você aquilo que Ele está dizendo, que filho, não pega, não é teu, espera o tempo, amadureça para que você possa desfrutar. Então Ele está nos mostrando aqui sobre o coração dEle, bondoso em nos abençoar como Pai. E aí a gente volta para o início, quando Ele fala assim: quando vocês forem falar com o Pai. E aí por que eu comecei de trás para frente? Porque a maioria de nós somos tão tecnós, que quando a gente vai falar com Ele, a gente pede doce, ao invés de pedir mantimento. A gente pede coisas que nos ferem, ao invés de pedir com sabedoria. Espírito Santo, qual é a vontade de Deus? Então eu quero ouvir. E por que o Espírito Santo? Porque a palavra fala em Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então a característica de que você é filho de Deus é porque o Espírito Santo habita em você. Romanos também 8, lá embaixo, descendo um pouquinho mais, ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é, às vezes nós nem sabemos o que pedir, você só sabe que precisa de alguma coisa, mas você começa a interceder, o Espírito Santo vem em você, ele toma você em intercessão, e ele leva o teu pedido a Deus, e Deus te abençoa, Deus libera sobre você o que você está precisando. Então ele está dizendo assim, quando vocês forem orar,
vocês comecem dizendo Pai Nosso. E a razão pelo qual vocês vão começar dizendo Pai Nosso, é porque Jesus estava dizendo, olha só, eu sou filho, eu estava orando, eu vivo com Ele, já fui testificado, Ele desceu uma pomba do céu sobre a minha vida, falou quem eu era, testificou diante de vocês, mas eu estou vindo ao nível de vocês e dizendo, esse Pai que é meu, também é o seu Pai. Isso é, o amor que Deus Pai tem por Jesus, é o mesmo amor que Ele tem por você. O amor de Deus por Jesus não é maior do que o amor por você. Por isso você não pode sair daqui se sentindo a pior pessoa do mundo, dizendo eu não valho nada, porque assim como Ele ama Jesus, Ele ama você. Você é especial aos olhos de Deus. Ele escreveu uma história para você, Ele tem todo um livro a seu respeito. Então Ele olha para você e Ele fala assim, eu quero o melhor para ti. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abraçar você todos os dias, eu quero ter relacionamento com você todos os dias. Em outras palavras, Ele está dizendo, vem para perto de mim, sobe a montanha, vem estar onde eu estou, vem estar onde a multidão não te enxerga, onde a tua atenção não é com nada mais senão comigo. Está falando de intimidade. Então quando você fala Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para a gente concluir, é importante que a gente entenda, que em nenhum momento era objetivo de Jesus ensinar uma reza, isso é, uma repetição constante, mas ensinar princípios. E nos fazer não apenas papagaios que repetem, como se o poder estivesse na repetição. Ele estava dizendo, eu quero que vocês falem, mas que vocês manifestem ações práticas, porque quando vocês manifestarem, aí vocês vão ver que também vai ser manifestada a resposta para vocês. O que é que ele está nos ensinando hoje à noite? Aqui eu não tenho mais como me aprofundar aqui por causa do horário, mas o que é que ele está nos ensinando hoje à noite? Que não basta fazer vigília, é maravilhoso, eu quero incentivar, a vigília ontem foi poderosa, eu recebi alguns vídeos, foi muito especial, mas não basta fazer vigília por vigília, não basta fazer seminários de oração por seminários de oração, não basta vir no domingo só para vir no domingo, ou você muda aqui, e muda aqui, ou você vai ser apenas abençoado, mas nunca vai desfrutar das bênçãos. Você vai ficar o tempo todo olhando pessoas que crescem, que se desenvolvem, que assumem missões em Deus, que assumem lugares em Deus, mas você não se dá ao prazer de se desenvolver. Isso é, para se desenvolver, você precisa clamar a Deus e ouvir o que Ele tem. E não apenas ouvir o que Ele tem, você precisa dar passos em prol disso. Você precisa assumir responsabilidades. Se errou, errou, não justifique. Peça perdão, sacuda a poeira, comece de novo. Se não tem condições, diga eu sou fraco, Senhor, eu quero força. Ele diz, quem não tem sabedoria, peça. Tiago dizendo que Ele dá sabedoria e não lança em rostos. O que Jesus está nos chamando hoje é olhar para Ele como filho maduro e assumirmos nele, Ele é o meu exemplo e eu quero ser como Ele. Vamos ficar de pé e eu quero orar com você. Fábio, segura para mim aí que eu quero orar. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nessa noite. Eu espero que você tenha compreendido. Infelizmente não pude falar os outros pontos que eu queria falar: prostituição, meninos de rua, corrupção. Tudo isso é reflexo de uma igreja desorganizada, de uma igreja que não assume a responsabilidade. Essa bagunça toda não depende do governo. Famílias desestruturadas. E Deus entregou a missão de restauração, não foi ao governo, não foi ao MEC, Deus entregou à igreja. E onde nós estamos hoje? Onde nós estamos hoje? Nem orar nós oramos por isso. Por isso eu vou dizer, não critique e não seja tolo. O pessoal da igreja aqui, não seja tolo de estar escrevendo contra o Temer, contra a Dilma ou contra o Lula nas redes sociais. Não se exponha a isso, é muito perigoso. Mas por que, pastor? Não são terríveis mesmo? Não são ladrões? Se você quer andar no olho por olho e dente por dente,
bem-vindo. Mas se você quer graça, dê graça. Se você quer misericórdia, dê misericórdia. Que às vezes nós exigimos para nós um nível de misericórdia que nós não damos para o outro. E nós somos cristãos, nós não somos reclamadores, murmuradores. Se você não pode escrever algo para transformar, contenha-se. Resuma a sua insignificância junto comigo. Vamos ficar no nosso cantinho. Mas eu quero te falar uma coisa: não adianta falar mal da nação se a gente nem tira momentos de jejum e oração por ela. Então quem não se compromete não tem autonomia alguma para estar dizendo como vai ser ou como não deve ser. Então nós precisamos orar. É uma palavra de responsabilidade, sim. Eu falei no início, para você não ficar chateado comigo, uma palavra que deve trazer confronto para nós hoje, confrontar o nosso comodismo. Precisamos assumir a responsabilidade. A situação está difícil, a corrupção está terrível, mas isso era anunciado. Isso acontece nas nossas casas. O nível de corrupção começa em nosso coração. Deus está nos chamando para ser uma voz que vai se levantar, não apenas orar e clamar, mas vai dizer assim: eu vou transformar o ambiente onde eu estou, eu vou gerar diferença onde eu estou, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. Irmão, começa pela oração, começa orando. E vou dizer mais uma coisa: às vezes o ministro vem aqui, gente, vamos fazer um tempo de intercessão. Rapaz, cantar a gente sabe, ouvir a mensagem a gente sabe, ir para a cantina no final, mais do que tudo essas duas coisas iniciais, mas na hora de orar a gente fica assim, ó, vamos orar? Não tem palavras para orar. Primeira coisa, fecha os olhos, ore em línguas, começa a pedir a Deus misericórdia. O Espírito Santo vai interceder através de você, porque você é filho, o Espírito Santo está em você, e Ele está dizendo: eu quero que você seja aquele filho que sai à meia-noite, importunando o pai. Qual é o pai que vai ouvir e não vai te atender? Se ele não te atender por causa dos filhinhos que estão ali, ele vai de alguma maneira entender você, porque você está importunando na porta dele. Levanta-te, amadurece, está na hora da gente crescer, porque Deus está querendo derramar muita coisa na nossa vida. Deus está querendo liberar mais para nós. Ele está querendo escancarar os céus. Ali quando fala em Efésios 1:3, todas as bênçãos espirituais já liberadas, Ele está querendo liberar tudo. Vamos amadurecer. O amadurecimento é os irmãos estando juntos, é um sendo lixa para o outro. Ao invés de a gente estar justificando, a gente reconhece, bola para frente. Pecou, caiu, seja lá qual foi o pecado, bola para frente. Deus perdoa você. Eu também caio, eu também peco, eu também erro. O Tiago também, o Tanaka também, o Paulo também, todos nós carecemos de graça e de misericórdia. Agora tem uma coisa maravilhosa: quando a gente se arrepende, a gente encontra o favor de Deus. Quando a gente se humilha, Ele vem e levanta a gente de um jeito muito especial, e Ele está dizendo: filhos, vem para a montanha, sobe para essa montanha, venha para os lugares altos, vamos para os lugares altos. Fecha os seus olhos, eu quero orar e abençoar a tua vida hoje. Se tiver alguém que veio nessa noite, que quer dizer assim: eu quero me reconciliar com Jesus, ou dizer: eu quero entregar a minha vida para o Senhor como meu Salvador, e eu quero ter Ele como esse Pai. Esse é o momento. Eu quero que você baixe sua cabeça, que todos nós oremos juntos, dizendo: Senhor Deus, eu coloco toda a minha esperança em Ti. Perdoa os meus pecados, gera arrependimento em meu coração, muda a minha mente, me faz enxergar e experimentar o Teu amor, o Teu profundo amor. Muda a minha vida, me dá uma nova oportunidade, e eu quero renovar a minha aliança, o meu compromisso e os meus votos contigo, Jesus, para que Tu sejas o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida, o Senhor dos meus negócios e o Senhor de todos os planos. Espírito Santo, me ajuda
a cada dia a ser semelhante a Jesus.